Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem, muito bem. Mas louca para essa quarentena acabar. Tá ruim, não tá? Que saudade de tanta coisa, de vocês, de sair, de trabalhar numa escola cheia de gente, dos nossos encontros, não é? Mas se Deus quiser, ela vai passar logo. Deixa eu fazer algumas orientações para vocês. A Letícia foi numa reunião, né, na catedral, né, na paróquia São Francisco, e o nosso pároco, ele instruiu que a gente não perdesse o contato com vocês, que a gente tivesse aulas de vídeo ou de qualquer um outro tipo. Então, graças a Deus, nós já tínhamos começado, né? E Letícia e eu, porque também foi uma sugestão do pároco, que as nossas aulas acontecessem no mesmo dia e no mesmo horário dos encontros presenciais. Então, a partir de segunda-feira da semana que vem, nós vamos encontrar 19 horas. Vocês na casa de vocês, a Letícia vai instruir tudo. E nós vamos ter aula, né, como fosse uma videoaula, presencial. Vocês vão poder fazer perguntas, vocês vão poder tirar as dúvidas, né, no mesmo ao vivo, né, no mesmo horário. Então, se preparem. Quero todo mundo assim muito bonito, bem arrumadinho, arrumado o cabelo, passado um batonzinho para as meninas. Aqueles meninos que gostam daquele bonezinho, sabe? Eu tenho saudade deles e vontade de tirar da cabeça porque vocês não ficam quietos com eles. Com um bonezinho, num local assim bem aconchegante para a gente ter a nossa aula. E nesse dia, se o papai, a mamãe, se a família quiser participar, vai ser muito bom, porque vai ser rico, tá certo? Então, na próxima segunda, marca aí na agenda, não saiam de casa, como se vocês estivessem saindo, né? Mas desliga a TV, desliga o celular, o WhatsApp e nós vamos ter a nossa aula, tá certo? Viu? E na segunda-feira eu quero todo mundo com cofrinho. Eu não coloquei mais para vocês, mas eu vou colocar. Logo que a gente tiver nas aulas presenciais, eu quero bastante moedinha no meu cofrinho, no de vocês também, tá certo? Então, na segunda-feira, às 19 horas, a gente prepara todo o material, põe perto da gente. Pode convidar a família para participar, para tirar dúvida, para fazer pergunta também. E nós vamos ter a nossa primeira videoaula, tá certo? Hoje, nós estamos assim, botando muito encontro essa semana, porque nós ficamos 2 ou 3 semanas sem postar nada para vocês, tá? Então, hoje eu vou postar hoje, terça-feira, né? Terça-feira. E antes de sexta-feira, a Letícia vai postar mais uma, que é a sequência do encontro de hoje. E na segunda, nós vamos começar ao vivo, tá certo? Uma live ao vivo, todo mundo junto, podendo fazer pergunta, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, pedindo a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos também pedir a vinda, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, para que o que eu vou falar hoje não saia da minha cabeça, não saia da minha boca, mas saia do coração de Deus. É aquilo que Deus quer que nós
reflitamos hoje. Que palavra difícil. Então, que o Espírito Santo enche a minha vida para que eu possa ser canal de graça, da graça de Deus na vida de vocês. E que o Espírito Santo também venha, assim, sobre a vida de vocês e da família de vocês, dando um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, um coração dócil para a vontade de Deus. Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida a ser sal e luz da terra. Então, para que a gente seja sal e luz da terra, sal que salga, que dá sabor, luz que verdadeira ilumina, que não é aquela luz assim fraquinha, nós precisamos dos sacramentos. E o sacramento de hoje que nós vamos refletir é o sacramento da penitência, da confissão. Então, ainda continuando pedindo o Espírito Santo e a Deus que venha estar conosco durante esse encontro, nós vamos rezar assim, de uma maneira assim, bem pausada, a oração do Pai Nosso e pedir também a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos ajude a cada dia a fazer sim, a dizer sim ao projeto que Deus tem para a minha vida, ao projeto que Deus tem para a sua vida. Então vamos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar no sacramento de hoje, no encontro passado, eu lembrei que eu não falei da Santa Comunhão como viático. A Santa Comunhão como viático é aquela última comunhão que uma pessoa em eminência de morrer tem a oportunidade de confessar e de receber a Santa Comunhão. Céu aberto para ele, né? Perdão dos pecados e cheio, né, da presença e da misericórdia de Deus, tá certo? Então, como eu já falei, o sacramento de hoje é o sacramento da reconciliação. Quando a gente se reconcilia com Deus, da penitência, da confissão. Eu vou falar de uma experiência que a gente tem quando a gente assim está separado, ou se a gente ofendeu alguém, ou a mamãe, ou o irmão, ou um grande amigo, e a gente fica afastado. E quando acontece a reaproximação, quer dizer, uma perdoa a outra, ou um perdoa o outro, a gente fica só alegria, não é? Porque a gente voltou às boas com aquela pessoa que a gente amava muito. O sacramento da reconciliação nos dá também essa sensação de leveza, de alegria, porque nós
estamos de novo de bem com Deus. Porque quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos de Deus e isso causa muita tristeza. Isso assim abala a gente de todo jeito. A gente fica vazio ou vazias, né? Então, o sacramento da reconciliação é a reaproximação com Deus. E é muito melhor do que a reconciliação que a gente tem com a pessoa aqui que a gente ama, seja ela da nossa família, seja ela do nosso círculo de amizade. Esse sacramento, né, da confissão, ele é muito importante, porque constantemente nós temos necessidade de ser perdoados e também nós temos necessidade de perdoar o outro. Então, ele é importante porque ele está ligado a essa necessidade que a gente tem. A gente não aguenta ficar separado de alguém que a gente gosta. E a gente ama muito a Deus. Então, nós temos necessidade do perdão, como nós temos também necessidade de perdoar os nossos irmãos, certo? Mas antes de falar de perdão, vamos falar o que é pecado. O que é pecado para você? Para mim, pecado é realizar um ato que não agrada a Deus. É fazer um ato ou uma coisa que entristece o coração de Deus. Pecado é eu desobedecer alguma coisa que Deus tem me pedido nos mandamentos. É não fazer a vontade de Deus. Então, tem gente, né, no mundo de hoje fala assim, nada é pecado. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Seja ele leve, seja ele pesado, é pecado. Precisa de um arrependimento. Vou deixar para falar um pouquinho depois, porque senão eu fico atropelando. Então, desagradar a Deus, entristecer o coração de Deus, é o que nós chamamos de pecado. E Jesus, ele deixou para a nossa igreja, porque não são todas as igrejas que têm o sacramento da confissão, só a Igreja Católica Apostólica Romana. E Jesus, o fundador da nossa igreja, ele deixou para a nossa igreja a autoridade e o poder de perdoar os pecados. Quando foi isso? Quando Jesus ressuscitou e ele apareceu, uma das vezes que ele apareceu para os apóstolos, ele chegou no meio deles de surpresa, assim, né? Eles não estavam esperando e cumprimentou, né? A paz esteja convosco. Pensa bem, a melhor coisa que a gente pode desejar é a paz. E é isso que Jesus desejava para os seus apóstolos. A paz esteja convosco. E falou assim, do mesmo jeito que eu recebi do Pai, o Pai me enviou para pregar o Evangelho e perdoar os pecados, eu também vou enviar vocês para sairdes para até os confins do mundo, pregar o Evangelho e perdoar os pecados. Quando Jesus falou isso, quer dizer, a mesma missão que Jesus recebeu de Deus Pai, Jesus deu essa missão para os apóstolos. E Jesus
soprou sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, e os apóstolos foram passando de geração em geração para outras pessoas que, como os apóstolos, queriam viver uma vida à disposição de Deus, à disposição da igreja. E aí nós chegamos até o nosso Papa hoje, até os nossos sacerdotes. E o sacerdote que está ali no confessionário, te esperando para te ouvir, indiretamente, quando ele diz sim para Jesus, quando ele diz sim para Deus, que quer viver a vocação do sacerdócio, ele também recebe o Espírito Santo. E ele também fica cheio do Espírito Santo. Não importa as fraquezas dele, não importa o quão humano ele seja, ele atrás daquele confessionário é o próprio Jesus que está ali para te ouvir. E Jesus, naquele dia, com os apóstolos, ele falou assim: vai, pregue o evangelho a toda criatura e perdoa os pecados. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Mas eu acredito que se ali está o Padre, o Jesus, na pessoa do Padre, e Jesus é só misericórdia, basta que a gente chegue com verdadeiramente arrependido do que a gente fez, que eu penso que o Padre não vai negar, que Jesus nunca negará o seu perdão para a gente. Não é isso? Então, a nossa igreja, ela recebeu este poder de Jesus. Ele recebeu esse poder do próprio Jesus, nessas palavras. E como eu falei no encontro anterior, eu não duvido da palavra de Deus. Eu não duvido da palavra de Jesus. Se Jesus disse, é porque é. Não é assim? Tá? A igreja, ela, como na comunhão eu falei no encontro passado, ela prescreve que a gente deve confessar pelo menos uma vez no ano. Mas eu vou falar para vocês do mesmo jeito que eu falei na comunhão. Quem comunga só de vez em quando, até mais do que uma vez no ano, mas bem de vez em quando, é uma pessoa desnutrida, fraca espiritualmente. Porque se a gente não alimenta o nosso corpo, ele fica desnutrido, ele fica fraco, ele morre. Do mesmo jeito é com o nosso espírito. Na confissão é a mesma coisa. Se a gente só cumpre esse preceito, nós não vamos nos fortalecer, porque a confissão nos torna mais humildes, porque não é fácil, né, gente? Eu reconhecer diante de um homem e diante de Deus que eu errei. Pensa que é difícil eu reconhecer para o meu amigo, que é meu amigo ali, ó, igual eu, que não é nada superior, é difícil a gente reconhecer fraqueza, que a gente fez errado. É difícil a gente reconhecer que fez errado para a mamãe, para o papai, para o nosso colega, para o nosso professor. Então, a confissão nos torna mais humildes em reconhecer a nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, quem faz com muita frequência uma boa confissão, ele fica forte contra as tentações. Pessoa que confessa com frequência são pessoas
que são fortes diante das tentações. São pessoas difíceis de cometer pecado. Não igual às vezes a gente, né? Qualquer ventinho que dá, a gente nega a vontade de Deus e faz a vossa vontade. Então, vamos procurar, esforçar, porque eu também já falei nos encontros anteriores que, como na vida, todos os nossos objetivos são alcançados com esforços, na religião também, na igreja também. Vamos nos esforçar. Eu confesso para vocês que eu preciso me confessar mais. Porque eu não quero ser uma pessoa fraquinha, eu quero ser uma pessoa forte. Então, vamos nos esforçar para nos aproximar com mais frequência do sacramento da confissão, tá? Nós temos 3 tipos de pecados. Tem o primeiro, que é o pecado original. É aquele pecado que a gente herdou de Adão e Eva com o pecado de desobediência que eles fizeram contra Deus. Então, é um pecado que é herdado, não fui eu que fiz. E esse pecado, ele só é apagado com o batismo. Então, uma criancinha, se ele foi herdado, um bebê tem o pecado original. Não foi que ele cometeu, mas ele herdou. Só com o batismo que ele apaga na criança. Por isso, a nossa igreja batiza as pessoas ainda bebê, para livrá-la do pecado original. Então, nós temos o pecado original e nós temos também o pecado, eu vou inverter a ordem do livrinho, venial ou leve, que é um pecado, aquele pecado assim, que não causa ferida, não causa mal profundo em ninguém. Por exemplo, o celular toca e eu falo para a mamãe, atende aí, fala que eu não estou. É pecado? Mas aquilo ali, esse pecado, é pecado. Deus não gosta. Machuca o coração de Deus, mas é leve. Porque ninguém é prejudicado. Não deixou de ser pecado. Então, assim, essas mentirinhas, essas coisinhas assim, uma desobediência bem levinha com a mamãe, sabe? Bem levinha com a mamãe. É um pecado leve com a professora. É um pecado leve ou venial. Agora, o terceiro, que no caso do livro de vocês é o segundo, o pecado mortal ou pecado grave. O livro de vocês fala assim, só dá esse exemplo. É pecado, os mandamentos falam, é pecado matar, não matar. Se você tira a vida de uma outra pessoa, esse é um pecado grave, mortal. Então, precisa ser confessado com o padre. Porque o venial, você pode confessar a cada dia, confessar a cada momento, ou na hora do pecado, ou depois que você refletiu, arrepender, que nem aquela bobaginha você não precisa falar. Mãe, atende aí, fala que eu ligo mais tarde, ou eu ligo depois, porque agora eu não estou podendo atender. É muito mais fácil falar a verdade do que ficar com mentira à toa. Então, esses pecados leves a gente pode confessar, porque eles não impedem da gente receber a comunhão. E o pecado mortal, a gente não pode receber a comunhão, só depois da confissão. Então, o livro de vocês fala assim de um pecado desse jeito. A hora que eu olhei, eu pensei assim, fui refletir e pensei, nossa, então a gente quase não peca mortal. Por que nós não saímos aí matando as pessoas ou fazendo esses grandes pecados, né?
Mas aí eu fui refletir mais profundamente. Quando eu fui refletir, que fala assim, quando a gente desobedece os mandamentos. E aí eu fui refletir. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e assim vai. E o segundo: amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, quando eu faço uma calúnia contra o meu amigo, uma coisa assim que vai prejudicá-lo e que vai machucar muito o coração dele, às vezes ele vai ser até injustiçado por causa daquilo que eu falei, é um pecado grave, porque eu prejudiquei alguém. Quando eu, por nada, eu deixo de amar a Deus por umas vontades assim, sabe? Machuco forte o coração de Deus. É um pecado grave. Então, a gente não precisa pegar uma arma e atirar para ser um pecado grave. Quantos filhos falam cada coisa para o papai e para a mamãe, machuca o coração deles de sangrar. Porque eu sou mãe e eu falo. Tem palavras que às vezes uma mãe ouve de um filho que mata a alma dela. É um pecado grave, porque machuca muito. Então, pecado grave e mortal é quando no mandamento honrar pai e mãe, às vezes aquela desobediênciazinha assim, mais ou menos, minha mamãe manda arrumar a cama com capricho, eu arrumo mais ou menos, ou não arrumo. Então, assim, é um pecado leve. Mas quando eu uso de palavras pesadas com o papai e com a mamãe, quando eu saio da presença deles e faço alguma coisa que envergonha muito eles, porque quem viu aquilo que você fez, pensa que seus pais não te educam. Isso machuca muito o papai. Então é pecado grave, a gente precisa confessar. Por isso a nossa necessidade de confessar com mais frequência. Tá? Então nós falamos sobre os 3 tipos de pecado: original, grave e leve, o venial. Quais são as condições para que haja pecado? Então, para que haja pecado, eu preciso ter consciência, conhecimento que aquele ato que eu estou fazendo contraria a vontade de Deus. Porque é por isso que a gente fala que criança, né, mais pequena, que eles não têm pecados. Porque eles não têm o conhecimento do que aquilo desagrada a Deus. Eles sabem que é errado, mas pensa que é coisinha à toa. Mas a partir do momento que a gente tem consciência que aquilo é errado, sabe, que desagrada a Deus, é pecado mortal. Enquanto a gente não tem consciência, não é. Agora você já tem, né? A outra condição para ter o pecado mortal é aquele ato firme de vontade de realizar aquilo. Você premedita, sabe? Você articula tudo para você fazer uma calúnia contra o seu amigo. Ou você remói, e eu vou falar tudo isso para minha mãe. Ela não merece esse... E vai lá, premedita tudo. Faz de cabeça fria. Essa é a condição para ser pecado mortal. Quando às vezes você não responde à mãe num supetão, deu aquela raiva, respondeu no supetão. E aquilo veio no seu coração. E você arrependeu, desculpa, mãe, não é isso que eu queria dizer. E retoma o que é.
Então, não é pecado mortal, é um pecado leve. Vocês entenderam? Então, as condições para o pecado mortal é ter conhecimento que aquilo desagrada a Deus e premeditar. É um ato que você faz consciente que fez, não é aquela coisa assim que você faz na raiva e arrepende imediatamente. Ou alguma coisa muito grave, tá? Requisito para ter perdão. Os requisitos para ter perdão, primeira coisa, é arrepender. Se você arrepende de verdade que o que você fez está errado, vem o segundo requisito. Porque quando eu me arrependo de verdade, eu venho com um firme propósito de não fazer mais aquilo. Mesmo que, se por acaso eu de novo cometer o mesmo erro. Mas se eu arrependo, uma hora esse erro vai ser banido da minha vida. Porque à medida que eu cometo o pecado, arrependo e tenho o propósito de mudar, cada vez eu vou ficando mais forte frente às tentações. Lembra do que eu falei? Esse pecado vai sumindo da minha vida, tá? Então, são esses dois elementos que a gente precisa ter para ser perdoado. Ser perdoado por Deus e ser perdoado pelos homens, no caso a mãe, um amigo, arrependimento e propósito de não pecar mais, tá certo? São os requisitos. Como fazer uma boa confissão, eu não vou falar não. Vou só ler os itens, porque o próximo encontro é sobre isso, é a preparação da confissão. E a Letícia já está afiada para conversar com vocês, tá? Então, eu não vou entrar no assunto dela. Mas só lendo é um exame de consciência, é refletir que você errou. Quando você está preparando para ir para a confissão com o sacerdote, é bom você anotar. Nossa, eu tenho respondido a minha mãe com frequência. Ou eu magoei minha mãe uma vez. Isso é importante para o sacerdote saber se é uma coisa que você faz de vez em quando ou se isso é frequente na sua vida. É esse o exame de consciência. Seguido do arrependimento, do propósito de não pecar mais, de fazer a confissão com o sacerdote, de receber uma penitência, que nós chamamos também de satisfação, porque aquela penitência vai me dar a certeza de que Deus me perdoou, certo? Então, essas aí são as condições para fazer uma boa confissão. Se a gente só vê o sacerdote lá e a gente entra na fila sem ter preparado antes, então, às vezes, a gente não consegue fazer uma boa confissão. Mas agora, eu quero falar um pouquinho, assim, que igual eu já falei, que a gente se torna mais humilde. Padre Pio, Santo Padre Pio, porque hoje ele é santo, a vida dele, assim, ele falava muito da necessidade da confissão e da comunhão. E ele, numa das frases dele, ele fala: a misericórdia de Deus, ela é infinitamente maior do que a minha ingratidão com Deus. Então, mesmo que eu seja muito, mas muito ingrato a Deus, a misericórdia dele ultrapassa isso muitas vezes. Então, Deus está atento para que eu volte para Ele. Por isso, eu vou falar aqui do livrinho de vocês, de 3 parábolas que Jesus contou.
A primeira parábola é da ovelha reencontrada, que está em Lucas 15, 4-7. Jesus fala que o bom pastor, e ele fala que ele é o bom pastor, é aquele que sai com as suas ovelhas, com 100 ovelhas. E se na volta ele perceber que só tem 99, ele larga as 99 e sai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele encontra, eu vou ler para vocês depois o que é o final de cada uma dessas parábolas. A segunda parábola é da dracma perdida, reencontrada, perdida não, é do dinheiro, é da moeda reencontrada. Fala de uma mulher que tinha muitas moedas, se ela perder uma, ela dá uma faxina na casa, olha debaixo do tapete, debaixo da cama, varre, liga as luzes e faz assim, uma verdadeira faxina para reencontrar aquela moeda. E quando ela reencontra, ela conta para todo mundo que ela perdeu, mas ela encontrou. E a terceira é aquela mais conhecida, do filho pródigo. Do filho insatisfeito, ingrato com o pai, acha que na casa do pai não tem nada, que não tá bom, porque o pai é chato, exigente, pega tudo que é dele, que ele acha que é de direito, o pai dá tudo, porque pai é assim, sempre dá o melhor pro filho, dá tudo e ele sai, gasta tudo com os falsos amigos, e a hora que ele se encontra sem nada, tem uma fome na região, e ele fica com fome, sem nada. Vai trabalhar numa fazenda para tratar do porco. E nem as comidas dos porcos o fazendeiro não deixa ele comer, para matar a fome. E ele lembra do pai. Lá na casa do meu pai, todos os empregados, o patrão, papai como patrão, ele não trata os empregados assim não. Eu vou voltar e vou pedir para ele para eu ser empregado, porque filho eu não sou mais digno. Lembra do que eu falei da frase do Santo Padre Pio? Esse filho pensou que a misericórdia do pai dele era do tamanho da ingratidão dele. E ele volta e o pai o recebe como filho, festa e tudo mais. Aí Jesus fala assim, olha, em cada uma das parábolas, Jesus assinala a alegria no céu pela conversão do pecador. Em cada uma dessas parábolas, Jesus assinala, ele fala, ele diz da festa que se faz no céu por um pecador arrependido. E ele fala assim, eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam do arrependimento. Hoje, nesse mundo, né, diz assim, né, que nada é pecado. Já falei isso agorinha. Então, Jesus fala, um pecador que se arrepende, o céu faz festa. Muito mais pelos santos que não necessitam de arrependimento. Santos de verdade. Jesus fica muito mais feliz quando eu, pecadora, me arrependo do que daquela tanto de gente que já se santificou. Porque eu sou mais uma dentre aqueles que posso estar fazendo a vontade dele. Então, também tem, Jesus, assim, ele perdoa e perdoa sempre. Na palavra dele, no Evangelho, eu vou fazer algumas citações, porque assim, sempre me emociona o quanto a misericórdia de Deus é grande.
O fariseu Simão, né, que viu que Jesus era Deus, reconheceu e queria seguir Jesus, chamou Jesus para comer na casa dele, e ele foi criticado. E Jesus aceitou as lágrimas de uma mulher pecadora que estava arrependida do que tinha feito. Essa mulher chorou, lavou os pés de Jesus. E todo mundo também criticou Jesus. Nossa, você deixa que essa pecadora chegue perto de você? E Jesus repreende, né? Vocês que são bons, que não são pecadores, vocês me receberam, nem um beijo vocês me deram. Essa mulher, ela lavou os pés com as lágrimas e ainda beijou o meu pé. Jesus se alegrou, no céu fez festa e ele perdoou e vá e não peca mais. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que também era um corrupto. Ele cobrava os impostos como profissão, mas se o rei mandava cobrar 100, ele cobrava 1000, porque 900 era dele, 100 ele passava para o rei. E ele acumulou uma fortuna. E Jesus tocou o coração dele e ele ficou louco para conhecer Jesus. E Jesus buscou ele lá em cima de uma árvore. Vem, porque eu quero comer com você. Zaqueu reconheceu o seu erro, se arrependeu, prometeu que não ia mais pecar e ainda reparou o erro dele, porque também é muito importante. A mulher adúltera, porque na lei de Moisés, do Antigo Testamento, a mulher que era pega em adultério, o julgamento dela, ela seria morta, apedrejada pela comunidade. E os doutores da lei lá, né, os sacerdotes todos vieram para tentar Jesus, porque Jesus era todo bonzinho. Vamos ver se ele vai contradizer a lei de Moisés. E mostrou. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, em pecado. A lei diz que ela tem que ser morta, apedrejada. O que nós devemos fazer? Matar? E Jesus ficou pensativo, né? Ali. E eles insistiram. E Jesus, naquele tempo, ensinou e nos ensina hoje. Para que alguém se ache no direito de condenar alguém, ela primeiro precisa ser irrepreensível, sem pecado. Porque apontar o dedo para os outros, condenar, merece isso, merece aquilo, bem feito, tomara que aconteça isso com ela. Jesus fala lá para os homens, ela merece morrer, mas atire a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus lembra, nessa passagem, que quem tem o direito de julgar e condenar é somente Deus. Para a gente exercer essa função, a gente precisa não ter pecado. O que aconteceu? Saiu todo mundo de fininho. O que eu acho interessante nessa passagem é que fala assim, começou a sair os mais velhos, quer dizer, os mais pecadores, os mais experientes, não é? Então aí Jesus levanta aquela mulher e fala, ninguém te condenou? Vai, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha que misericórdia. Jesus também perdoou Pedro. Pedro chorou quando Jesus perdoou ele, porque ele negou Jesus 3 vezes. Ele que seria escolhido para ser o chefe da igreja, para receber as chaves do céu, um pecador.
E Jesus perdoou Pedro. Jesus perdoou aquele ladrão que foi crucificado com ele. Ele arrependeu ali naquele momento e confessou que eles mereciam ser castigados à morte. Mas Jesus não. Jesus, vendo o arrependimento daquele ladrão, Jesus teve misericórdia e perdoou. E para fechar o assunto da misericórdia infinita de Deus, Jesus, no alto da cruz, no momento da sua morte, ele olhou para o céu e para os soldados que estavam ali matando ele e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu encerro o nosso encontro de hoje pedindo para vocês para refletir bem profundamente nesse sacramento e na misericórdia de Deus. Nós somos famintos da misericórdia de Deus por causa da nossa fraqueza. Então, fiquem com Deus, boa noite, e que vocês leiam o texto com muita atenção, que também vai enriquecer vocês. E busquem o sacramento da reconciliação e vigiem-se cada vez mais para evitar as tentações que nos levam a pecar, seja os pecados mínimos, daquelas mentirinhas mais bobas. Quando a gente fizer, que aquilo possa incomodar o nosso coração, a gente possa arrepender e prometer intimamente que nós não vamos mais pecar, ou que nós vamos nos esforçar para não pecar. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijinho.